Olá, pessoal. Começa aqui mais um programa especial Saúde Diagnóstico, que, como você sabe, traz temas muito importantes para debate com grandes especialistas da área da saúde. E hoje não pode ser diferente. Estamos aqui neste programa para tratar de um tema de grande relevância, doenças raras. Um tema que, sem dúvida alguma, ganha esse destaque, em especial porque no dia 28 de fevereiro é comemorado o Dia Mundial de Doenças Raras. Atualmente, acredita-se que há cerca de 7 mil doenças raras que afetam 8% da população mundial. A própria ONU, em sua divulgação da resolução, estima que existam mais de 300 milhões de pessoas com doenças raras em todo o mundo. Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, o tema, mais uma vez, de grande relevância. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, antes de apresentarmos os nossos convidados, a relação dos exames e diagnósticos laboratoriais em relação às doenças raras. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Elias. Muito obrigado, mais uma vez, por conduzir esse debate. Nós estamos aqui com 3 grandes nomes da área de doenças raras, pessoas que têm deixado uma marca indelével, assim, com uma atuação brilhante, com grande paixão, e que tem ajudado exatamente esse mercado a evoluir. Ele tem proporcionado o acesso a terapias cada vez mais adequadas para tantos e tantos pacientes aí, que têm essa aflição das doenças raras nas suas mais diversas apresentações. Para o diagnóstico, sem sombra de dúvida, esse tema é extremamente relevante. Aqui, mais do que nunca, a gente pode ter a certeza que o diagnóstico precoce e preciso leva a uma terapia eficaz, com redução do custo de saúde pública, com uma qualidade de vida mais adequada para essa pessoa e, na verdade, para muitos até com chance de uma vida. E na triagem neonatal, que vai ser um dos temas aqui, isso é muito claro, né? Então, eu agradeço a Carolina, ao Armando, Salmo, grandes amigos já de longa data, por terem aceito o convite e fazerem parte desse especial Saúde Diagnóstico. Com certeza vai ser um debate muito bom, muito proveitoso e com grandes insights. Elias, com você. Teremos muitos esclarecimentos, Carlos? E já fazemos, então, a introdução, a apresentação da doutora Carolina Fischinger Moura de Souza, médica geneticista e vice-presidente da SBT, Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Doutora Carolina, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria que a senhora fizesse uma apresentação um pouco, da sua atividade, em especial também ligada a doenças raras. Obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigada, Elias, então, pela possibilidade de participação num evento como esse, o Carlos, os meus colegas Armando e Dr. Salmo, eu sou médica geneticista, o geneticista, ele é um profissional da saúde médica, apesar da especialidade ser uma das menores especialidades dentro da medicina. Nós é que somos especialistas no tratamento de doenças raras, tá? Por quê, Elias? Porque 80% das doenças raras têm causa genética. Em torno de 20% delas, as causas são infecciosas, inflamatórias e cânceres, mas 80% são genéticas. E das doenças genéticas, quem entende é o médico geneticista. Então, a gente tem que enfatizar isso, porque durante a formação da genética médica, nós somos treinados a reconhecer as doenças raras, e todo o processo ético que envolve o diagnóstico dessas condições e a condução do segmento do paciente e da sua família. Porque quando a gente está falando de uma doença genética, a gente está falando de um paciente, mas tem toda uma família envolvida, os seus aparentados e os riscos, da questão genética para aquela família. Então, o geneticista tem esse treinamento, e essa expertise, tanto na interpretação dos testes diagnósticos genéticos, que felizmente hoje a gente tem a evolução da genômica, que nos ajuda muito nessa etapa. Antigamente, quando eu me formei, a gente levava 15, 20 anos para fazer um diagnóstico. Hoje, o tempo de 15, 20 anos ficou reduzido a 3, 4, 5 meses,
E isso nos traz assim uma responsabilidade grande de seguir esse paciente ao longo da sua vida, né, com esse diagnóstico, né? E agora nesse mês, em homenagem às doenças raras, porque o dia 29 de fevereiro, que é o dia das doenças raras, é um dia raro. Então, por isso que o mês de fevereiro foi escolhido como o mês das doenças raras, porque nós temos um dia raro, né? Então, até essa característica de peculiaridade nós temos. Claro que sempre que a gente pode divulgar e falar é importante. São 6.000 doenças genéticas raras, tá? E ainda a gente tem uma escassez de conhecimento. Dentro da área da medicina, dentro da área da formação de profissionais da saúde, o tema ainda é muito pouco abordado, né? As pessoas têm muito medo, né, de falar de coisas raras, né? Mas a gente tem que ir devagarzinho, como formiguinha, e trabalhando nessa divulgação. Então, eu agradeço a oportunidade de poder estar falando hoje um pouquinho aqui. Doutora Carolina, e já pedimos a você que nos acompanha para que compartilhe os nossos programas, dada, né, primeiro, ao alto nível de discussão que aqui acontece e, principalmente, pela importância das informações aqui debatidas, como nesse caso do programa de hoje, das doenças raras. Dr. Armando Fonseca, fundador e atual diretor do laboratório DLE, diretor médico de medicina personalizada do Grupo Pardini e membro da diretoria e do conselho da SBTEM. Obrigado também por estar conosco. Gostaria que o senhor contasse um pouquinho do trabalho da SBTEM e também já fizesse uma introdução sobre o tema das doenças raras. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Elias. Obrigado, Carlos, pela oportunidade da gente estar aqui falando aqui para o público de vocês, tá? Sobre um tema muito interessante, muito excitante, que vem a ser doenças raras, que são raras no seu contexto individual, mas juntas são uma quantidade muito grande de patologias. Tá? Existe, evidentemente, por ser, na realidade, difícil classificá-las e até catalogá-las, existe, na realidade, discordâncias muito grandes entre números de 6.000, 7.000, outros dizem que talvez a base seja 10.000, talvez um pouco de exagero. O fato é que fazer diagnóstico de doenças raras não é fácil. Tá? Essa janela, como a Carolina falou, essa janela tem que ser encurtada, a janela do diagnóstico tem que ser encurtada, seja ela no diagnóstico através, nós devemos tocar aqui no assunto, através de triagem de crianças, de pessoas, pressupostamente normais, para que então ela entre numa classificação de crianças, de pessoas suspeitas para o diagnóstico precoce, seja na celeridade do diagnóstico após uma suspeita. Suspeitar também de doenças raras significa muito treinamento, né? Porque os médicos, de modo geral, a formação médica, de modo geral, a gente não é treinado, certo, de modo geral, para fazer diagnóstico de doenças raras. Normalmente, a gente aprende segmentações, certo, de patologias. Então, se é uma patologia cardíaca, o indivíduo pensa em uma patologia cardíaca. Se ela é encefálica, é neurologia. Se ela é articular, ela é ortopedia ou reumatologia. O fato é que muitas doenças raras atingem vários órgãos ao mesmo tempo e muitas vezes isso leva a confusão. Com relação à minha formação, eu sou pediatra, sou patologista clínico. Patologista clínico é aquele que exerce a medicina laboratorial. Daí, por ser pediatra e por ter acompanhado muitos profissionais na época, que um dos pioneiros até em doenças raras genéticas no Brasil, eu me interessei desde cedo da minha formação e fui buscar conhecimento nisso. Eu trabalho com triagem neonatal, que é um segmento de busca de doenças raras, que existia antes até da nomenclatura de doenças raras. Na realidade, a triagem neonatal iniciou com a busca de uma grande doenças raras e tem evoluído no campo das doenças raras. Eu trabalho com isso há mais de 35 anos e acumulei essa experiência. Sou um dos sócios fundadores da SBTN, antigamente, como era o nome antigo da SBTI, e depois eu tive o privilégio e a honra de presidi-la no ressurgimento dela, e hoje integro a direção dessa sociedade. Tá? Também com muitos desafios pela frente, tá? Tanto na área de doenças raras como na área de triagem neonatal. Tá? Bom, a gente vai ter oportunidade aqui de desenrolar vários temas, tá? E eu deixo, então, que siga aí o colega para também se apresentar. Tá? Muito obrigado. Hein?
Agradecemos ao senhor doutor Armando Fonseca, também a doutora Carolina Fischinger Moura de Souza, apresentando agora, então, o doutor Salmo Raskin, diretor do Centro de Aconselhamento e Laboratório Genética. Doutor Salmo, uma honra tê-lo aqui, debatendo um pouco sobre doenças raras. Eu gostaria também que, igualmente, o senhor pudesse apresentar um pouco, né, da sua atuação e também fazer a introdução sobre o tema. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e poder, junto com os colegas, divulgar cada vez mais essa problemática das doenças raras. Como os colegas já falaram, são milhares de doenças, mas elas têm muitos pontos em comum, independente do nome de cada uma dessas 6.000, 7.000 doenças. Certamente, daqui a pouco estaremos falando sobre os desafios que unem todas elas e que não são poucos e nem pequenos. Eu sou médico pediatra e geneticista. Atuo mais como geneticista desde o início da minha carreira e também atuo na área laboratorial no diagnóstico de doenças genéticas. Eu sou atualmente o presidente do Departamento de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria. E a Sociedade Brasileira de Pediatria é uma das maiores especialidades do Brasil, uma das maiores sociedades de especialidade do Brasil, que aglomera mais de 40.000 pediatras. E mais de 70% das doenças raras, que são genéticas na sua grande maioria, elas se manifestam na infância, justamente porque a maioria das doenças genéticas se manifesta na infância. Então, apesar de que concordo totalmente com a Carolina, que é o médico genetista, que é o profissional que está treinado para lidar com essas doenças, nós temos poucos médicos geneticistas no Brasil, em torno de 300, e temos 50.000 pediatras. Então, só para ter uma comparação. Então, por pura estatística e chance, essas crianças e pessoas com doenças raras, o primeiro profissional de saúde que elas encontram, em geral, é o pediatra. Então, o pediatra tem uma importância muito grande no reconhecimento e no encaminhamento para o médico geneticista. Então, hoje em dia, o meu desafio maior é tentar passar informações aos pediatras para que eles possam suspeitar que estão frente a uma criança com uma doença rara e possam, o mais rápido possível, encaminhar para o especialista, que é o médico geneticista. Muito bem apresentado, obrigado a todos. Carlos Eduardo Gouveia, sempre nós trazemos aqui a importância, né, dos exames laboratoriais, mais do que nunca, né, no caso das doenças raras, né, está cravado realmente, né, a forma de precocemente já se detectar isso, Carlos. O caso das doenças raras tem sido um avanço gradativo e com uma história muito interessante, né? Lá em 2001, né, Armando, ainda na época do Serra como ministro da Saúde, foi feita a primeira grande bandeira do setor com a triagem neonatal de forma oficial. Então, foi um programa, que é o Programa Nacional de Triagem Neonatal, que foi praticamente o precursor para ter uma sistemática de triagem de todos os nascidos vivos. E de lá para cá, muita coisa tem acontecido, que os colegas vão até comentar aqui durante as suas falas, e tem permitido cada vez mais você precocemente identificar os casos e dar acesso a terapias cada vez mais eficazes mesmo, para que aquele caso não se torne algo mais sério e com consequências, não só para a própria criança, mas para a sua família e para o próprio Estado, né? Na verdade, um caso não tratado no momento certo, ele traz um transtorno enorme, social, econômico, familiar, e que poderia ser evitado. Os casos de diagnóstico tardio, como a Carolina, o Salmo até indicaram, são importantíssimos porque você consegue, mesmo que seja tardio, você tenha outras medidas que o geneticista pode adotar em relação à própria família, como aconselhamento, e evitar que novos casos aconteçam daquela forma. Você pode fazer um planejamento e aí, obviamente, dar um encaminhamento adequado. Mas o fato é que a ferramenta dessa informação ela é essencial para qualquer conduta, seja pelo pediatra, pelo outro médico que vai tratar, pelo geneticista,
para dar um novo norte para aquela família que provavelmente está desesperada com alguma situação que ela não consegue entender, tá? Além da compreensão de um cidadão normal. Colocando aqui, então, já para a doutora Carolina, doutor Armando também, doutor Salmo, que inclusive falou, né, do número ainda reduzido, né, de profissionais da área da saúde que atuam nesse setor. A terapia gênica, ela já é uma realidade ou ainda é um sonho para ser alcançado no país em relação a doenças raras no mundo até? Doutora Carolina, por favor. Posso começar a falar sobre isso, né? Recentemente eu voltei de um congresso internacional que ocorreu na semana passada na cidade de San Diego, que trata de um grupo de doenças raras, que são as doenças de depósito lisossômico. E eu posso dizer que eu frequento esse congresso há cerca de 12 anos, mais ou menos. E é impressionante a evolução da genética em termos de incorporação de novos tratamentos envolvendo a tecnologia da terapia gênica, né? Um estudo de terapia gênica, até o desenvolvimento do modelo animal e depois evoluir para os primatas, ele leva em torno de 10, 15 anos, mais ou menos, né? E esses estudos começaram há 15 anos atrás, e eles foram sendo aprimorados, né? E cada vez mais a gente vê a aplicação de estudos clínicos, né, com a utilidade da terapia gênica, e nós já temos inúmeros produtos de terapia gênica aprovados, já em uso, né, e que têm demonstrado realmente importante eficácia e um marco, né, no tratamento de inúmeras doenças raras. No Brasil, a gente já tem aprovação de algumas terapias envolvendo a terapia gênica, que é levar a informação genética correta para dentro daquele indivíduo que tem aquele erro genético através de um vetor, que é um vírus, né? E, então, por exemplo, a atrofia muscular espinhal já é uma realidade, a gente já tem, acho que mais de 10, 15 pacientes tratados no Brasil, talvez o Salmo saiba melhor esse dado, e mostrando, então, segurança e a eficácia do tratamento, né? E no momento em que a gente tem já alguns pacientes em tratamento, a gente já, né, vai perdendo o medo e o temor desta terapia, né? Então, só enfatizando, Elias, a vacinação com terapia com RNA não é uma terapia gênica, como algumas pessoas querem alegar, tá? Ela definitivamente não é, porque terapia gênica ela tem que modificar a informação genética daquela célula onde se recebeu a informação genética. A vacina não modifica a informação genética. Só porque a gente está num período bem conturbado, né, de esclarecimento, então a gente aproveita essa informação. Mas com certeza, tá? Eu acho que a terapia gênica veio para ficar e para modificar. Tá? Doutor Salmo, a doutora Carolina já o citou nessa discussão para agregar algumas informações, então, por favor, gostaríamos de acompanhá-lo também antes do doutor Armando. Eu me lembro, né, ao fazermos essa discussão, me vem à mente, quando eu comecei meu treinamento em genética, eu fiz meu treinamento, logo depois da residência de pediatria, eu fiz o treinamento nos Estados Unidos, durante 3 anos. E isso foi nos idos de 1990, 1993. E agora me veio à mente que, naquele momento, foi realizada a primeira tentativa de terapia gênica. E foi com aquela doença, que até tem filme sobre a doença da bolha, que é uma deficiência, né, de uma enzima que confere uma proteção imunológica para o nosso organismo, né? E quando a criança nasce com uma mutação daquela enzima, enfim, ela não tem o seu sistema imunológico completo e a criança ficava, né, numa bolha, porque a primeira infecção que ela pegasse seria fatal. E naquela época, então, eles fizeram a primeira terapia e a terapia funcionou muito bem, só que logo depois o efeito da terapia gênica passou, né? Criou na época um grande alarme, assim, porque todo mundo achou que estaria ali o início da cura das doenças genéticas, né? E, infelizmente, não foi isso. Precisou de 3 décadas para o desenvolvimento seguro. Nesse andar aí tiveram
ainda até problemas de segurança nas pesquisas, que foram contornados e estudados, e agora, então, está um momento muito especial, em que, com segurança e com efetividade, essas terapias gênicas estão surgindo cada vez mais, e elas vêm para realizar o sonho, né, de quem tem uma doença genética, porque, a princípio, nenhuma doença genética tem cura. Nenhuma. Né? Dessas 7.000 que nós estamos falando, nenhuma delas tem cura. Quando a pessoa tem um diagnóstico dessa doença, é para o resto da vida. Né? Talvez era para o resto da vida, com a possibilidade agora da terapia gênica e de situações que começam a beirar uma cura. Né? Ainda não chegamos lá na cura, mas estamos em situações próximas da cura, onde a pessoa poderia receber uma injeção com uma quantidade desses vetores levando o material genético e restabelecer aquilo que ela nasceu com um erro genético. Então, é um momento muito especial para todo o grupo de doenças raras estar vivendo numa era em que isso começa a ser possível e logo será rotineiro também. Gostaríamos de ouvi-lo também sobre a terapia gênica. A mim? Eu queria voltar um pouco antes. Logicamente, a terapia gênica é um farol, é uma luz, certo, no fim do túnel importante, muito importante. Eu acho que, como os colegas geneticistas falaram, quer dizer, é a única esperança de cura de fato para uma doença genética. Né? O que nós trabalhamos hoje, na maioria dos casos, das doenças raras, um percentual muito pequeno tem um tratamento efetivo. Pequeno, acho que não chega a 5% das 7.000. Eu estaria até exagerando os seus 5%. Mas não me falar que eu estou falando em 5% numa base de 7.000, que já não é algo muito pequeno. A maioria das doenças genéticas que fazem diagnóstico, e a importância, vou falar depois da importância do diagnóstico precoce, porque o diagnóstico das doenças raras, em média, no mundo, isso, a atualização, fiz uma leitura agora dos sites mais atualizados no mundo, está em torno entre de 5 a 8 anos a janela de diagnóstico. Em muitos casos raros, doenças ultra raras, chegam até décadas. Tá? Então, quando uma criança, como uma pessoa, é dirigida, certo? Um sistema de saúde, que existe centro de excelência, de especialistas em doenças raras, quando essa criança lá chega, ela vai ter, evidentemente, chance de, em meses, como a Carolina falou, em meses, porque a evolução tecnológica, diagnóstica, está muito acelerada, na parte só de espectrometria de massa e na parte de sequenciamento de nova geração. São duas ferramentas que propiciaram muito o diagnóstico eficiente de doenças raras. Mas é preciso que essa criança chegue lá, que ela seja indicada, ela seja suspeitada por um médico clínico, o clínico que mais mexe é o pediatra, o clínico das crianças é o pediatra. Ele precisa ser treinado a desconfiar que uma doença rara e encaminhá-la, então, para centro de excelência. Então, esse processo ainda tem essa morosidade. Uma vez chegando lá, se ele não é diagnosticado num processo bastante precoce, como é o caso da triagem natal, que a gente pode abordar aqui, lembrando bem que a triagem natal atinge um número, talvez, vamos lá, de 40 patologias, 50 patologias, na melhor das condições. Mais uma vez falando, numa base de 7.000. Tá? São importantes? São importantes. Normalmente, essas doenças que são investigadas por triagem, elas já têm uma orientação, se não para terapia gênica, mas pelo menos para contornar os efeitos da alteração genética que essa criança tem, a ponto de propiciar uma vida adequada. Tá? É importante enfatizar esse diagnóstico precoce, seja ele na triagem, seja ele na criança suspeita de ter uma doença rara, para encurtar essa janela, para que a gente não perca uma janela de oportunidade. Muitas vezes essa demora, você perde uma janela de oportunidade. Essa criança podia ser eleita para uma terapia de substituição enzimática ou até uma terapia gênica e você perde a janela, porque você já tem sequelas que sejam irreversíveis. Também as terapias gênicas têm que vir de uma certa forma precoce, porque às vezes os processos das doenças genéticas, de doenças raras, normalmente eles são crônicos degenerativos, tá? Então, com o passar do tempo, você vai perdendo a janela de oportunidade de fazer alguma coisa para essa criança
e dar uma condição de vida melhor para essa criança, para a família, e até, em alguns casos, evitar o desfecho fatal. Então, eu queria, assim, sem dúvida, terapia gênica é uma coisa revolucionária, tá? Com muito mais, as terapias que estão sendo aprovadas são muito mais seguras, tá? Mas existe ainda um contexto enorme de busca, de preparo, em que o Brasil, de uma certa forma, está começando a acordar para isso, está começando a acordar para a importância disso, porque o problema existe, não adianta fingir que a doença rara não existe. Se nós estamos falando no Brasil que existem 13 milhões de pessoas com uma condição rara, tá? Então, isso é um impacto de saúde pública enorme, tá? Não adianta fingir que o problema não existe, o custo está aí, né? O custo do não diagnóstico é muito maior do que o custo do diagnóstico precoce e abordagem terapêutica, por mais cara que ela possa parecer ser, certo? Na realidade, essa conta fecha ao contrário, fecha o diagnóstico precoce e a possibilidade de terapias, e uma terapia que nem sempre é cura. Terapia nem sempre é cura, tá? Terapia pode ser algo, um suporte à família, um suporte à criança, orientação genética para futuras proles, que é o conhecido aconselhamento genético. Há muita coisa de se fazer, certo? Além da cura, que ainda, digamos assim, prestigia uma quantidade pequena de doenças. É o que eu gostaria de deixar de contribuição com os colegas que já falaram, e essa linha realmente é muito promissora. Carlos Eduardo Gouveia, gostaria também que você trouxesse um pouco, porque a CBDL ela se notabiliza por grandes parcerias, acredito que com a SBT também, né? Trouxesse um pouco disso, e também já até trazendo um pouco do teste do pezinho, né? Que no dia 6 de junho, né? Tem como representatividade o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Carlos. Bom, o diagnóstico, na verdade, ele pode ser trazido de diversas formas, seja sob a forma de triagem, que é uma primeira investigação, e aí é feito de forma bem larga escala, em grande escala, e aí o objetivo com exatamente todos os nascidos vivos, e é uma primeira indicação. Ele está ali buscando, na escuridão, alguma luz que possa e mereça ser investigada um pouco melhor, até com diagnósticos específicos depois. Nesse sentido, é importante ressaltar alguns dos trabalhos aí que marcaram a época. O Armando, ele, na verdade, foi, por exemplo, um dos precursores no Brasil, com o serviço da APAE no Rio de Janeiro, na Bahia também, que acho que vale a pena até mencionar. A Carolina, por outro lado, lá com o CIEM, que é o Serviço de Investigação para Erros Inatos do Metabolismo, um programa belíssimo em que mestrandos e doutorandos lá do Hospital de Clínicas de Porto Alegre fazem todo um assessoramento aos profissionais de saúde que acabam levantando determinadas informações, porque nem sempre tem o diagnóstico certo para aquela doença. Você acaba levantando hipóteses a partir tanto da anamnese, das características, do fenótipo, e aí sim vão sendo feitos exames que complementam e podem levar a essa informação. A genômica, como ela falou, não é tão antiga assim. Então, agora que a gente consegue, a partir de determinadas características, sim, já ir muito mais rapidamente para investigar. Então, eu enxergo que é um setor com grandes potenciais de evolução. Então, você sai de um diagnóstico de triagem, ou seja, de um teste de triagem, e pode ir para um diagnóstico com uma precisão absoluta, sabendo qual a mutação daquela doença por aquela criança, e a partir daí, sim, adotar uma série de condutas. Então, eu vejo que é uma área assim, fenomenal. E são verdadeiros guerreiros, porque, na verdade, a sensação de cada um deles, aqui dos três, posso garantir, é como sendo o último paladino, quase um Dom Quixote ali lutando e tentando avançar, porque é muito difícil. Você tem tudo contra. O sistema não ajuda, você não tinha previsão de várias doenças. O teste do pezinho agora, com uma lei do ano passado, que acabou tendo expansão para praticamente 50 doenças, em 5 fases, vão sendo aos poucos, vai tendo a incorporação. Você lida com a questão do reembolso, seja público ou privado, você lida com a desinformação, com a falta de cultura, a falta de preparo dos próprios profissionais,
que quando ouvem, é doença rara, então não vou nem estudar, porque isso não vai cair nas minhas mãos. E não é assim. Então, na verdade, é um trabalho aí de catequese de toda essa área da saúde para poder observar, alertar e chamar o especialista sempre que é necessário. Carlos trouxe, né, a atuação importante dos nossos 3 convidados, né, em toda essa extensão de temas. Então, doutora Carolina, eu gostaria que a senhora trouxesse um pouco desse formato de atuação que o Carlos nos expôs agora. Está muda. Carol, o microfone. Doutora Carolina. É justamente isso, né? A gente poder trabalhar em conjunto, né? Dentro de uma qualidade de medicina em que a gente tenha o tema das doenças raras, né? Porque são muitos processos envolvidos, desde o reconhecimento, o processo de diagnóstico, que pode ser extremamente complexo, e se esse processo de diagnóstico cai na mão de pessoas pouco treinadas e pouco habilitadas, tanto um erro de diagnóstico, um falso diagnóstico, como uma falta de um diagnóstico pode ocorrer, e isso pode ser trágico assim, para uma família, né, se tratando de doenças genéticas, e, posteriormente, todo o processo de tratamento. Né? A gente sabe que ainda os tratamentos específicos para doenças raras ocorrem em 2% dos casos, o 98% dos pacientes que têm doenças raras, o que a gente tem é uma linha de cuidados que envolve toda uma equipe também multidisciplinar, físio, fono, terapia ocupacional, bioquímicos, biólogos, né, e pessoas que estão envolvidas em todo esse processo, né, e também o processo de reabilitação. Então, isso muitas vezes, muitos pacientes têm dificuldades, muitos pacientes e famílias têm dificuldades de compreender, né, que a gente não tem tratamento para todas, e mesmo para aquelas em que a gente tem um tratamento, esse tratamento ele também não é curativo, assim como também a gente não tem tratamento curativo para hipertensão, não tem tratamento curativo para diabetes, não tem tratamento curativo para Alzheimer, que são doenças não genéticas multifatoriais, né, que são já conhecidas há muito mais tempo. Então, as pessoas hoje têm essa tendência imediatista, né, de resolver o problema. Não vai ser resolvido o problema, mesmo com terapia gênica, né? Acho que foi bem pontuado ali pelo Salmo e pelo Armando, né, sobre essa questão da terapia gênica também, né? Não existe situações milagrosas, né? E a gente tem que também treinar, né, todas as pessoas que estão nessa área do acompanhamento do paciente, né? Por exemplo, para autismo, a gente fazia o diagnóstico antigamente de 5% das crianças que tinham autismo, a gente achava uma causa genética. Hoje, 35% das crianças com autismo, a gente acha uma causa genética. Não é que aumentou a causa genética do autismo, aumentou a tecnologia de diagnóstico para essas doenças, para esse sintoma. Mas o tratamento é igual, não existe outro tratamento a não ser as terapias, sendo ele genético ou não genético, né? Na grande maioria das vezes. Então, a gente também tem que ser humilde, no sentido de que a gente tem que dar toda a assistência ao paciente, mas que ainda não temos milagres, né? E o cuidado clínico, atendimento, conhecimento é o maior conforto que a gente pode passar para o paciente. E a segurança científica das informações, né? Para que os pacientes não caiam em redes, né, de desinformação e desconhecimento. Então, acho que todos nós aqui fazemos esse papel de levar a informação o mais correta e científica possível. Raimundo, o que é que o senhor gostaria de acrescentar a essa discussão? A pergunta foi para mim? Sim, sim. O que é que o senhor gostaria de acrescentar nessa discussão que o Carlos trouxe, que a doutora Carolina também apresentou? Não, eu gostaria de acrescentar desse raciocínio que a Carolina fez, de que, como essas doenças, todas raras, ainda são incuráveis, existe um papel muito importante, claro, da prevenção delas, né? Porque depois que elas já estão estabelecidas, como já estamos discutindo aqui, é muito difícil tratá-las,
poucos profissionais habilitados. Agora estamos com a esperança da terapia gênica, mas é para um número extremamente reduzido dessas doenças e está ainda engatinhando, essa que é a verdade, né? Então, tem um papel muito importante a prevenção primária, né, dessas doenças. Muitas dessas doenças, nem todas, mas muitas dessas doenças são hereditárias. Isso também é muito importante ressaltar, no sentido de que elas acontecem pela transmissão de uma alteração genética por um ou por ambos os pais. E isto significa que quando um casal tem um filho com uma dessas doenças, sendo essa doença hereditária, existirá um risco, novamente, de ter um outro filho com a mesma doença. E aí, mais uma vez, entra o papel da informação, né? Do acesso à informação. Ontem mesmo, sem entrar, claro, em detalhes, atendi um casal que era primo um do outro, e os meus colegas médicos não passaram para eles as informações de risco que eles poderiam estar correndo pelo parentesco entre eles. E, pelo contrário, até disseram que não haveria risco e, infelizmente, nasceu uma criança com uma doença trazida pela hereditariedade e que, inclusive, a criança foi a óbito com horas de vida, né? Então, isso é muito importante que se possa compreender a causa dessas doenças, porque, se elas são hereditárias, existem hoje alternativas para esse casal lidar com esse risco de repetição, na tentativa de evitar que nasça um outro filho com a mesma doença, porque, obviamente, nenhum casal vai querer passar 2, 3, 4 vezes pela mesma situação. E quando elas não são hereditárias, também é muito importante, porque qualquer um pode imaginar o impacto emocional dentro dessas famílias quando tem alguém com doença rara. Um casal, por exemplo, que tem um filho com uma doença rara, muitas vezes pode ter um impacto tão grande que pode desistir de seus sonhos de ter, por exemplo, 2 ou 3 filhos. E se a doença não for hereditária, o risco, então, de ter um outro filho com a mesma doença é muito pequeno. Então, tanto para um lado quanto para o outro, é muito importante o aconselhamento genético. Uma atitude educacional feita pelo médico geneticista é extremamente barata, simples, que não necessita de grande aparato de exames, nada disso. Muitas vezes é pura informação, né? Mas uma informação de grande valia para cada uma dessas famílias e para a sociedade como um todo. Assim como, por exemplo, voltamos, obviamente, ao assunto da triagem neonatal, que é uma excelente maneira também de fazer uma prevenção antes ou bem no começo do aparecimento dos sinais e sintomas, para que medidas possam ser tomadas e mudem completamente o curso daquela doença se ela passasse a acontecer numa pessoa, principalmente se ela não for diagnosticada. Então, falar em doença rara tem que falar nas possibilidades de prevenção de doenças raras. Doutor, nós gostaríamos também que o senhor agregasse mais informações a essa discussão e também, se puder nos explicar, porque existem pessoas, né, leigas, né, que não são da área da saúde, que nos acompanham, se as doenças raras surgem apenas na infância ou também no decorrer da vida adulta, e se existe, de repente, algum teste genético que pode ser utilizado como marcador de uma doença rara. A grande maioria das doenças raras se manifesta já nos primeiros anos de vida, né? Mas existem, sim, doenças raras que se manifestam na idade adulta, primeiro porque algumas doenças genéticas se manifestam só na idade adulta. Vou dar um exemplo só aqui, porque os nomes são pouco conhecidos das pessoas, né? Mas existe uma doença chamada doença de Huntington, que é uma doença determinada pela genética. A pessoa nasce com a alteração num determinado gene, mas as manifestações vão acontecer só na 4ª ou 5ª década de vida. Então, existem doenças genéticas que vão aparecer mais tarde na vida, e também existem doenças raras que não são genéticas, dentro daquela faixa dos 20%, mais ou menos. Algumas dessas podem se manifestar mais tarde na vida também. Então, não é só crianças que devem se preocupar, né, a respeito de doenças raras. Pode
afetar qualquer momento da vida, qualquer família, independente de etnia, de condição social, de condição cultural. Ninguém está livre de vir a ter na família alguém com uma doença rara, e esta é, na verdade, o ponto mais importante para que a sociedade como um todo apoie as iniciativas de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças raras, que ela pode acontecer no seio de qualquer família da forma mais inesperada possível. Doutor Armando, também gostaria que o senhor pudesse, né, trazer a sua posição em relação a esses pontos abordados e, pelo que vemos aqui, há uma grande missão aí a ser desenvolvida, que é a formação, né, também de profissionais dessa área, né, para reforçar ainda mais, né, esse combate. Corroborando aqui com os colegas que já falaram e expuseram muito tema, eu teria talvez que abordar um outro viés aqui importante, não para que possa endossar a conversa aqui que a gente falou. O diagnóstico da doença rara é um desafio em especial. Tá? E quando a gente diagnostica uma pessoa com uma condição rara, muitas vezes, nessa odisseia diagnóstica, a odisseia é um nome muito bem empregado para isso, a odisseia diagnóstica, que o indivíduo, a mãe, quando se trata de criança, o indivíduo adulto, quando manifesta pela primeira vez a sua manifestação de sua doença, ele entra num processo de busca do diagnóstico. Nada começa antes do diagnóstico. O diagnóstico é o primeiro marco. Esse diagnóstico quase certamente passa por um exame laboratorial, e na maioria das suas condições. Uma vez diagnosticado, esse indivíduo deve ser abordado como indivíduo único. Muitas doenças raras têm manifestações diferentes, certo? Em diferentes indivíduos, às vezes a mesma patologia. Tá? Então, essa característica de personalizar o tratamento é muito importante. Outro viés importante aqui também, que eu tive lendo aqui ultimamente, em que existe uma classificação internacional de doenças, tá? Que tem mais de 55 mil códigos. Pois bem, vamos trazer um número aqui que a gente concorde, que sejam 7 mil doenças raras classificadas no mundo. Sabe quantos códigos específicos tem na classificação internacional de doenças? 500. Quer dizer, mesmo a classificação, grau de dificuldade para você levantar estatísticas, levantar políticas públicas. Esse código internacional, todos os médicos no mundo inteiro usam esse mesmo código, e a Organização Mundial de Saúde pode, através desses números, desse informativo, fazer políticas públicas, estatísticas sobre prevalência de doenças. Ora, existe até uma brecha na própria classificação, que é uma versão nova, a versão 11, passou a vigorar este ano, agora em janeiro, tá? A 11ª versão da Classificação Internacional de Doenças. Ela preconiza lá que, no caso que você não consiga enquadrar uma doença rara, pelo menos, cite os sintomas e os sinais e sintomas. Ora, nós sabemos que os sinais e sintomas se parecem muito em muitas doenças, certo? E são doenças diferentes. Outra coisa também, já dito aqui pelos colegas, a evolução da genômica vai permitir quase que uma reclassificação dessas doenças. Talvez essas doenças que se pareçam muito são doenças de fato diferentes. E outras que parecem doenças diferentes são de fato a mesma doença com manifestações distintas em cada indivíduo. Então fica aqui o conceito, até porque eu sou especialista na minha empresa em medicina personalizada, a característica de personalizar, certo, o tratamento dessa família com relação à orientação genética, abordada aqui pelo Saulo, com relação à abordagem terapêutica, falada aqui pela Carolina, que só 2% tem abordagem específica, mas existe muito a se fazer por todo doente, tá? Seja o suporte dele, a família. Tá? Então, fica aqui esse conceito para quem nos ouve, né? Saindo um pouco aqui dos termos científicos, mas a humanização do tratamento da doença rara é fundamental. Tá? E muita coisa vai acontecer, tá? Daqui para diante. Talvez essas 7 mil realmente se tornem nas 10 mil, ou até diminua, porque muitas vezes você tem múltiplas manifestações e que já descobriu que é uma única alteração gênica que dá múltiplas informações. Eu acho que um viés aqui importante para os geneticistas também reforçarem aqui que a maioria das doenças que são genéticas e são raras, normalmente elas são monogênicas, elas têm manifestação monogênica. Isso é, digamos
um sinal positivo para a terapia gênica, né? Se você tem um alvo específico, né, isso é alguma coisa que favorece a evolução. Evidentemente, é uma grande parte delas, tá? Também tem alterações em um único gene, tá? Algumas modificações muito específicas, e essas são, de fato, as doenças, as alterações genéticas eleitas para a terapia gênica. Fica aí um corredor de oportunidade, uma fonte de oportunidade. Bom, eu queria contribuir, não fugindo ao tema, mas uma vez a gente pode voltar a esse assunto falando em triagem natal, que eu acho que é um tema muito importante. Triagem natal acaba se imbricando com doenças raras. É quase que impossível distinguir uma coisa da outra, embora não são temas abordados nas mesmas mesas, mas, sem dúvida, são temas muito correlatos, né? Muito correlacionados. Elias, você viu que aqui é um tema apaixonante, se deixar ficamos dias, né? Infelizmente, a gente não consegue. E até para não perder a doutora Carolina, acho que seria legal se ela pudesse já apresentar as considerações finais dela, e a gente já fica com um convite para um episódio 2 aqui do Especial Saúde, e aí já entra só em triagem neonatal, fala da Lei 14.154, que ela tem aí muito trabalho pela frente de toda a sociedade organizada aqui. Então, suas considerações finais, já agradecendo pela participação. Eu acho que locais em que a gente pode falar um pouco sobre o tema, e esse tema ele propagar, né, e levar a informação para todo o público possível é o nosso papel constante, né? Então, toda a oportunidade que nós temos para poder explicar um pouco qual é o conceito da doença rara, como que a gente evolui para o diagnóstico, como que a gente evolui para a parte terapêutica, do segmento, os desafios todos que nós temos, envolvendo a família, o paciente, as políticas públicas, as políticas privadas também, né? Bem como toda a área de atuação na prevenção é extremamente importante. Então, eu agradeço novamente a oportunidade pela participação no programa, sempre tentando também com que esse tema o raro se torne comum, né? Pelo menos nas nossas falas. Tá? Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Doutor Armando Fonseca, muito obrigado também por participar. E a sua mensagem final, já fica aqui o convite, né, para todos vocês, para o Doenças Raras Especial Saúde, volume 2. Eu gostaria de despedir aqui dos nossos ouvintes aqui com uma abordagem, não podia ser diferente, de triagem no Natal. Eu sou egresso da triagem no Natal e doença rara. A primeira doença rara diagnosticada, proposta como diagnóstico de doença rara foi a fenilcetonúria, tá? A primeira proposição de um diagnóstico precoce para intervenção precoce as consequências de uma doença genética foi a fenilcetonúria. Fenilcetonúria, na realidade, para vocês terem uma ideia do impacto, levantamento recente da Organização Mundial de Saúde, desde o seu início proposto nos anos 1960, 63, o pioneirismo da triagem, até o ano passado, estima-se que 100 mil crianças no mundo foram beneficiadas com o diagnóstico precoce de fenilcetonúria, somente de fenilcetonúria. O que torna a triagem neonatal, dito por muitos autores, eu tenho lido, que o maior programa de saúde pública do século XX, tá? Ou seja, um grande impacto. Hoje, também das organizações de saúde, no ano passado, foram triadas cerca de 50 milhões de crianças no mundo. 50 milhões de crianças. Com algum tipo de triagem baseada em papel filtro, sangue colhido em papel filtro, como é conhecido o teste do pezinho. Muito bem. Só que nasceram 140 milhões. Quer dizer, muito a se fazer ainda. Ou seja, pouco mais de 1/3 de crianças foram triadas. Então, é uma longa jornada que nós temos que avançar. Então, mostra aqui a importância do diagnóstico precoce. Tá? Hoje, essas crianças tiveram um impacto positivo da fenilcetonúria, extremamente positivo na sua conduta, mudança radical, digamos, eu vou usar um termo do seu destino biológico, ou seja, ela teria uma condição em que ela tem uma doença severa que ela vai levar a uma degeneração do sistema nervoso central,
levando, evidentemente, sequelas de baixa intelectualidade para o resto da vida, e que você tenha a oportunidade de reverter esse quadro. Então, eu queria deixar aqui, já com spoiler para o próximo programa, já que o Gouveia falou, de triagem neonatal, o impacto da triagem neonatal em se tratando de doenças raras. Ou seja, se podemos fazer alguma coisa, um pouquinho sobre doenças raras, comecemos a fazer pela triagem neonatal. Tá? E o diagnóstico precoce é fundamental. Também tem um programa no Brasil que está se iniciando, que são os polos de atendimento a doenças raras, que também é um tema que merece de trazer até outros colegas para falar sobre isso. É outro grande avanço, que tem que caminhar em paralelo. Tá? Tem que caminhar em paralelo. Os centros de triagem e os centros de doenças raras. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, doutor Armando Fonseca, e doutor Salmo Raskin, obrigado também por participar, parabéns pela atuação de todos vocês e sua mensagem final. Minha mensagem final é de que a população cada vez mais procure entender quais são as doenças raras, questione, sim, os seus médicos, seus profissionais de saúde sobre doenças raras, façam eles sair de zona de conforto de atendimento das doenças mais frequentes, que assim toda a sociedade vai evoluir. Ninguém escolhe ter uma doença rara e ninguém pode ser punido também porque apresenta uma doença que é rara. Principalmente uma criança não pode, de maneira nenhuma, ser punida ou deixar de ter acesso a certos tratamentos e a certos diagnósticos apenas porque a doença é rara e não é uma doença comum. Então, o país tem que rumar, né, na direção de uma equidade, né, onde a gente possa tratar as pessoas diferentes, como as que têm doenças raras, de maneira diferente. E não tratar todos iguais, porque senão quem tem uma doença rara nunca vai chegar ao mesmo patamar de atendimento de quem tem uma doença frequente. Tratar de forma diferente os diferentes para que, no fundo, a gente possa ter uma justiça social. Muito obrigado. Carlos Eduardo Gouveia, agora, além de agradecer aos convidados, você sabe que convite de presidente para se inscrever no canal, para compartilhar o programa, tem outro peso. Então, é com você agora. Bom, eu agradeço aqui aos colegas, amigos, por terem aceito esse convite. Para a gente é uma grande honra ter no espaço Especial Saúde Diagnóstico, né, Elias? Pessoas que, de fato, devotam a sua vida aí por uma causa tão bonita quanto essa das doenças raras, e aí já no próximo episódio a gente vai tratar de triagem neonatal, muito em breve. Então, como é a dica lá, Elias? Aceite, toque no sininho. Inscreva-se no canal, compartilhe os programas. Né? Não, é importante. Isso daqui é uma mensagem fundamental. A gente vê as sociedades de genética, pediatria, triagem neonatal e erros inatos do metabolismo fazendo um trabalho muito, acho que importante, de difusão do conhecimento, formação de novos profissionais, encantamento desse segmento da saúde para dar uma atenção devida e necessária e merecida para essas situações de doenças raras. Então, é importante prestigiar o trabalho que todos têm feito e acompanhem aí no canal do YouTube, do Elias Awad, da CBDL e das sociedades também, todo esse esforço que tem sido empregado aqui nessa causa. Muito obrigado a todos. Bem, em nome da CBDL, então agradecemos a participação de vocês e também, em especial, né, a participação dos nossos convidados, já convocando vocês para o próximo programa e pedindo mais uma vez que você se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe os programas. É muito importante que essas informações sejam compartilhadas com as pessoas. Obrigado pela participação, pela companhia e até o próximo Especial Saúde Diagnóstico. Tchau, pessoal. Obrigado.